Imagine mergulhar em um labirinto onde a luz do sol nunca chegou, onde cada decisão errada pode sepultar seu corpo em uma tumba de pedra e escuridão. Ou caminhar por uma caverna seca onde as paredes parecem se fechar ao seu redor e cada movimento pode te prender em uma armadilha sem saída. Dois grupos, dois erros. E uma pergunta que vai ficar na sua cabeça: como eles chegaram nessa situação? Bem-vindo de volta a Abyssos, e hoje vamos desvendar histórias reais que provam que o verdadeiro perigo nunca está apenas na escuridão, mas na ilusão de que estamos no controle. Imagine uma aventura subaquática onde cada respiração pode ser a última, e um simples erro pode se transformar em um pesadelo real. Nas deslumbrantes praias da península de Yucatán, México, esconde-se um mundo onde poucos ousam explorar. O sistema SAC-ACTAN, o maior labirinto submerso do planeta, com mais de 368 quilômetros de túneis e câmaras misteriosas. Era dezembro de 2004, quando 9 mergulhadores, veteranos de inúmeras expedições, se prepararam para desvendar os segredos dessa imensidão oculta. Com muita precisão, cada integrante conferiu minuciosamente seus equipamentos: reguladores, cilindros, rolos de corda e os indispensáveis marcadores de plásticos que serviam para não se perderem na escuridão, onde a visibilidade se reduz a poucos centímetros. Esses itens eram mais do que simples ferramentas, eram verdadeiros elos de sobrevivência. A estratégia era meticulosa. Dividido em dois grupos, o time A, conduzido por um guia experiente, desceria primeiro para abrir caminhos e assinalar a rota segura com os marcadores coloridos. Logo atrás, o time B seguiria, confiando na orientação deixada pelos seus colegas. Conforme o time A mergulhava, a luz natural se dissipava, dando lugar a uma penumbra quase sobrenatural. O único som que rompia o silêncio era o ritmo constante das bolhas, o sinal de presença humana naquele ambiente enigmático. Ao chegarem à primeira encruzilhada, o líder fixou um marcador amarelo na linha guia, um sinal claro e tranquilizador para o grupo que o seguiria. Tudo transcorria conforme planejado, até que, após por volta de 30 minutos de imersão, o time B se deparou com uma segunda interseção. Nesse ponto crítico, um deslize aparentemente inocente ocorreu. Ao invés de virar à direita, seguindo um trajeto seguro, os mergulhadores optaram por um desvio à esquerda. Nas minhas buscas eu não encontrei um motivo no qual pode ter feito eles se confundirem, mas acredito que a correnteza pode ter levado o marcador para a direção errada, e junto com a escuridão do ambiente, fez eles cometerem esse grave erro. Essa decisão quase imperceptível em um primeiro momento os conduziu por 1.400 pés, que dariam em torno de 430 metros, de túneis que os afastavam perigosamente da saída. Enquanto avançavam por aquele corredor sombrio, o ambiente que antes inspirava calma transformava-se gradualmente em um cenário de incerteza. A água, agitada pelos movimentos apressados, levantava partículas que reduziriam drasticamente a visibilidade. Em poucos instantes, a segurança deu lugar à angústia. Os mergulhadores perceberam que estavam muito além do planejado, perdidos num labirinto onde a noção de cima, baixo e lado se confundia. Com o tempo se esgotando e o oxigênio se tornando um recurso cada vez mais escasso, o pânico começou a tomar conta. Em um ato de emergência, um dos integrantes recorreu à técnica de buddy briefing, compartilhando o ar do cilindro com um colega, numa tentativa desesperada de prolongar a sobrevivência de ambos. Enquanto o desespero se instalava nas profundezas, o time A completava sua missão e emergia, recolhendo os marcadores que haviam deixado para trás, sem imaginar que seus companheiros ainda lutavam contra o labirinto subaquático. Ao alcançar a superfície, a sensação de triunfo rapidamente cedeu lugar ao alarme, quando perceberam o desaparecimento do time B. Sem hesitar, o guia e outros mergulhadores equipados com cilindros extras retornaram à escuridão, dando início a uma busca frenética. A esperança se renovava a cada metro percorrido, até que apenas por volta de 250 pés da entrada, o que daria em torno de 70 metros, localizaram o primeiro par do time B, exaustos, com tanques quase vazios, mas vivos. Contudo, a breve alegria logo foi substituída por horror. No local onde esperavam reencontrar os demais, a luz revelou uma cena devastadora. 2 corpos imóveis pendiam próximo ao teto da caverna, com os reguladores sem qualquer pressão, como se a própria caverna tivesse os engolido.
Curiosidades sobre o sistema Acton revelam que, além de ser o maior sistema de cavernas submersas do mundo, ele guarda vestígios arqueológicos da antiga civilização maia e abriga uma biodiversidade única, com espécies que se adaptaram às condições extremas do ambiente. Esse cenário de beleza e mistério também é palco de histórias trágicas, que nos lembram da imprevisibilidade do poder avassalador da natureza. Pra falar a verdade, sempre que busco histórias pra contar pra vocês, sinto cada vez menos vontade de chegar perto de uma caverna, que sinceramente, antes minha vontade já não era muito grande. Nossa próxima história é uma aventura que, à primeira vista, parecia uma simples expedição, mas que rapidamente se transformaria em um verdadeiro pesadelo. Em 27 de dezembro de 2003, um grupo de 8 garotos do San Antonio Boy Village, acompanhados de 2 conselheiros, partiu rumo à famosa Boy Scout Cave, na Flórida. Entre eles estavam Michael Sherrill, de 15 anos, e Javick Henderson, de 16. 2 jovens audaciosos, ávidos por provar sua coragem e explorar os recantos obscuros daquela caverna notória pelas passagens estreitas e curvas abruptas, mas considerada segura devido à sua estrutura estável e condições secas. Com apenas 9 lanternas em mãos, o grupo iniciou sua descida logo após ao meio-dia. Conforme se afastavam da entrada, enquanto um dos conselheiros permanecia do lado de fora, acendendo uma pequena fogueira para manter o calor, os garotos mergulhavam cada vez mais fundo, nos meandros da caverna, sem imaginar que aquela decisão adicionaria um toque sinistro à aventura. Guiados pela determinação de Michael e Henderson, os jovens avançavam por passagens estreitas, onde cada movimento exigia cuidado extremo. A cada passo, o ambiente se tornava mais claustrofóbico e o ar cada vez mais pesado. Amplificava a sensação de confinamento. Cerca de 1 hora após o início da exploração, eles chegaram a uma seção particularmente desafiadora, conhecida como Curva em U. Esse trecho, um verdadeiro gargalo natural, consistia em uma fenda horizontal estreita na rocha, com pequenas torções que permitiam a passagem de apenas uma pessoa, e logo após, um giro de quase 180 graus que escondia o que poderia estar além. Nesse ponto, os garotos pararam para avaliar a situação, e a ausência do conselheiro, que poderia oferecer orientação e apoio, pesava sobre eles. Determinado a liderar, Michael avançou pelo espaço apertado, contorcendo seu corpo para seguir adiante, com Henderson logo atrás. Porém, durante a travessia de uma curva especialmente estreita, Henderson se viu impossibilitado de prosseguir, preso, sem conseguir mover-se para frente ou para trás. Seus suspiros acelerados anunciavam o início de um verdadeiro pesadelo. Percebendo a dificuldade do amigo, Michael imediatamente se voltou para ajudar. Enquanto os demais aguardavam ansiosamente em uma parte um pouco mais larga da passagem, o esforço para liderar Henderson transformou o ambiente em um cenário de pânico. O som dos destroços, respirações ofegantes e gritos abafados ecoava pelas paredes de pedra úmida. O atrito das rochas contra suas peles intensificava a dor, e cada movimento exigia um esforço sobre-humano. Henderson, contorcido de maneira antinatural, e sentia as bordas afiadas das rochas perfurando suas costas, enquanto a sensação de que a própria caverna estava se fechando sobre ele se fazia cada vez mais real. À medida que os minutos se transformavam em 1 hora, o frio e cansaço começaram a dominar. Mesmo que a temperatura relativamente amena, a falta de movimento e o contato constante com o frio da pedra faziam com que o calor corporal se dissipasse rapidamente. Então, sem qualquer aviso, Michael sentiu sua visão turvar e seus músculos fraquejarem. Num piscar de olhos, ele desabou, encostando-se nas paredes estreitas, enquanto Henderson, ainda preso, gritava por socorro. O desespero se instalou entre os garotos que aguardavam do lado de fora, com as lanternas tremuluzentes e a incerteza de um cenário que rapidamente se mostrava insustentável. Lá fora, os conselheiros, alheios ao que ocorria nas profundezas, foram surpreendidos pelos relatos ofegantes dos meninos ao alcançá-los. Com rostos pálidos e a percepção aguda do perigo, os adultos extinguiram a fogueira e um deles imediatamente acionou a emergência. Em menos de 1 hora, as equipes de resgates e especialistas em cavernas, munidos de cintos, martelos e uma determinação inabalável para enfrentar os estreitos e traiçoeiros túneis da Boy Scout Cave. Os socorristas avançaram com cautela, seguindo a rota que os garotos remanescentes haviam descrito. Ao alcançarem a temida curva em U, depararam-se com uma cena angustiante. Henderson, ainda consciente, mas tremendo e pálido, e Michael, inconsciente, estendido próximo a ele. O tempo era crucial, e os sinais de hipotermia se intensificavam.
Cada golpe dos martelos contra as rochas parecia ressoar como um chamado urgente contra o silêncio implacável da caverna. Após cerca de 2 horas de intensos esforços, Michael foi finalmente liberado, e seu corpo gelado, com um pulso fraco, mas ainda batendo. Com extrema cautela, os resgatadores o prenderam em um cinto e passo a passo o conduziam de volta à entrada, onde as equipes médicas aguardavam para combater os efeitos da exposição prolongada ao frio. Embora ambos os garotos tenham sobrevivido e recebido o tratamento imediato, os traumas daquela aventura deixaram marcas profundas. O que você faria no lugar deles para evitar esses 2 acontecimentos? Eu, sinceramente, teria ficado no conforto do meu sofá. Caso gostou dessa história, clique no vídeo que está aparecendo na tela, e ele te levará a uma outra história de exploração que terminou terrivelmente errado. Também deixe nos comentários qual história vocês gostariam que eu pesquisasse ou trouxesse. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.